Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam bem. Começando mais um encontro sobre elaboração de documentos psicológicos. Pessoal, nós estamos aqui. Bom dia, Lucas. Hoje eu estou diretamente de Curitiba, que é onde eu vou oferecer o curso de qualificação para escuta. E hoje nós vamos falar, gente, sobre o limite do sigilo profissional na elaboração de documentos psicológicos. Então, eu vou colocar o título aqui. Limite do sigilo na elaboração de documentos. Oi, Kalila, bom dia. Pronto. Bom, pessoal, nós então hoje vamos falar sobre quando eu realizei um trabalho e preciso prestar informações sobre esse trabalho. O que eu posso informar e o que eu não posso? Quando eu devo sinalizar determinados conteúdos, será que é tudo que eu atendi que vai para o meu documento? Então, voltando com vocês, é importante indicar que quando nós prestamos um trabalho enquanto psicólogas e psicólogos, nós temos o dever de transmitir as informações quando somos solicitados, Esse é um dever ético, porque é direito das pessoas que acessam o meu trabalho saber o que eu realizei, os resultados decorrentes desse trabalho, Então, isso eu preciso sempre sinalizar. Perdão, pessoal. É dever, então, da psicóloga, Eu fiz algumas anotações sobre conteúdos que eu considero bem importantes para nós conversarmos. E vamos iniciar falando sobre o Código de Ética Profissional da Psicóloga, que é o nosso principal fundamento de trabalho. O nosso Código de Ética, ele vai trazer princípios fundamentais, responsabilidades, vedações. Então, são limites e orientações. O próprio Código de Ética coloca que ele é um direcionamento ao trabalho. Não é um código rígido, que serve para limitar ou enrijecer o trabalho, muito pelo contrário. A ideia é que ali está no primeiro princípio fundamental, Quem nunca acessou, que possa acessar o seu código de ética. O primeiro princípio fundamental é justamente o direito à integridade da pessoa humana. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar enquanto psicólogas precisa preservar esse princípio. Então, por exemplo, se eu estou realizando um atendimento e eu percebo que as pessoas estão em uma situação de violações de direitos, eu vou quebrar o sigilo no sentido de proteger essas pessoas, de proteger a sua integridade. Outra coisa, Outro princípio fundamental é preservar, olhar para a qualidade de vida das pessoas. E a gente precisa coibir também no nosso trabalho qualquer forma de discriminação, desrespeito, violência. Nós precisamos sempre transmitir para a sociedade quais são os nossos objetivos de trabalho. Então, a psicóloga tem um dever que é social. E esse dever social ele precisa ser disseminado com a maior qualidade possível para preservar, inclusive, a nossa identidade profissional, o nosso papel profissional. E aí, gente, o que o Código de Ética coloca? Primeiro, que eu preciso informar, então, as pessoas a quem são de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos. Então, quando eu coloco a quem é de direito, quem são? Se eu é a pessoa atendida por mim diretamente, são os pais ou responsáveis quando eu atendo criança, adolescente ou interdito, o juiz, o delegado. Então, quem foi a pessoa que me solicitou aquele documento? Para eu elaborar um documento e saber qual é o limite da minha prestação de informações, primeiro eu preciso olhar para quem me solicitou e depois
em qual contexto eu estou realizando esse trabalho. E eu vou unir essas duas informações para dizer, olha, então foi um juiz que me solicitou um documento, eu estou trabalhando numa unidade de saúde. Foi um consulente, ou como eu chamo, né, na Gestalt terapia, ou um cliente, um paciente que me solicitou, eu estou no contexto clínico. Então, eu tenho uma estrutura específica, uma quantidade específica, uma definição específica de informações que eu vou transmitir. Tá? No relacionamento com profissionais que não são da psicologia, o nosso código de ética também traz que a gente só vai compartilhar as informações necessárias para qualificar o trabalho prestado. Então, por exemplo, um médico me solicita informações sobre o meu atendimento clínico, ou um gestor solicita informações sobre a atenção que eu realizo em determinado contexto. Eu vou ter limites ali. Qual é o interesse daquela pessoa em me solicitar aquelas informações? Eu preciso entender que aquelas informações que ele quer são para subsidiar decisões, qualificar aquilo que ele está realizando, por exemplo, qualificar uma investigação, qualificar um diagnóstico médico. Então, eu preciso sempre pensar, por qual motivo aquela pessoa que me solicita um documento, sendo um profissional, no que eu posso subsidiar, auxiliar nas informações que essa pessoa está construindo, no trabalho que essa pessoa está realizando. Então, são essas informações que eu vou concentrar no meu documento psicológico, tá? Outra questão que o Código de Ética traz, que é o artigo daqueles que são mais colocados ali em voga, que é o artigo 9º, que vai falar justamente sobre o sigilo profissional. O artigo 9º fala que é nosso dever respeitar o sigilo por meio da confidencialidade dos conteúdos que a gente está tratando. Né? Então, a gente vai proteger a intimidade das pessoas e vai garantir que elas vão ser preservadas nessa intimidade à medida que a gente vai realizar o nosso atendimento. Mas o artigo 10 vai colocar para nós, que é o próximo artigo, vai trazer, olha, quando esse artigo 9º entrar em contradição com os demais artigos desse código, a gente pode quebrar o sigilo buscando pelo menor prejuízo. O que isso quer dizer? Por exemplo, o que eu estava colocando para vocês, sobre a integridade das pessoas, a segurança à vida. Então, quando tem uma pessoa que está em situação de risco, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu tenho um dever de sigilo, ali no artigo 9º, mas eu também tenho o princípio fundamental de preservar a sua integridade, de coibir situações de violência, de agir naquilo que estiver ao meu alcance para preservar a vida dessas pessoas. Então, eu sempre vou ponderar todos os princípios do Código de Ética, as responsabilidades, vão me trazer ações necessárias enquanto psicóloga diante dessas pessoas. Lembrando que eu tenho um compromisso social. Então, dentro desse compromisso social que eu tenho, até onde vai o meu sigilo? Sempre, então, ele fala para nós, o Código de Ética, preservando a busca pelo menor prejuízo. O que isso significa? Eu vou informar apenas o estritamente necessário para a proteção dessas pessoas, para o entendimento do caso em questão, para os encaminhamentos necessários. Eu não vou informar absolutamente tudo o que me é transmitido, né, nesse atendimento. Então, eu vou sempre ponderar e articular com esses demais princípios, tá? Outra coisa, gente, então, quando a gente vai entrar na própria resolução, que vai falar sobre elaboração de documentos, que é a 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, e nós temos também, gente, a resolução comentada. Que ainda não teve acesso a essa resolução, dá uma olhada ali na página de atos oficiais do Conselho Federal de Psicologia, que encontra ali todas as resoluções que estão vigentes e as que foram revogadas. E, pessoal, é sempre importante, quando nós vamos procurar por uma resolução,
sempre olhar na página de atos oficiais, porque ali a gente encontra aquilo que está mais atual. Se tem algum trecho que foi revogado, ou a resolução inteira que foi revogada, né? Então sempre olhar ali na aba do Conselho Federal. Bom, quando nós vamos olhar para a resolução 06, o que ela fala para nós em relação ao sigilo? Que é dever da psicóloga, no que diz respeito ao sigilo, sempre olhar em relação às equipes interprofissionais, da justiça, do compartilhamento em políticas públicas. Nós sempre vamos olhar para os nossos limites. Então, o contexto de trabalho em que eu me encontro sempre vai ter preponderância sobre as informações que eu vou prestar. Eu posso ter acesso a informações e se eu colocá-las ali no documento, eu vou expor pessoas, vou expor famílias desnecessariamente. Inclusive, gente, eu preciso pensar do alcance social das informações que eu estou colocando ali. A partir do momento que eu entrego um documento, o que eu preciso fazer? A gente tem um protocolo de entrega. Eu preciso indicar para a pessoa que está recebendo aquele documento que ela tem responsabilidades em relação às informações que estão ali prestadas. É preciso ter cuidado para não expor pessoas, grupos, não expor instituições quando eu estou entregando um documento. E aí eu vou escrever no prontuário: a pessoa X que está recebendo este documento se responsabiliza pelas informações prestadas. E aí a pessoa dá um visto e eu faço a entrega, então, de uma cópia desse documento e a outra eu vou manter no prontuário dessa pessoa. Outra coisa importante a fazer é, no próprio documento, a resolução traz para nós, né, 06, eu posso colocar ali um parágrafo dizendo que aquelas informações são de caráter sigiloso. Então, existem orientações que eu preciso fazer para a pessoa que recebe o meu documento sobre o fato de que aquilo ali, agora, a partir do momento que eu entrego para ela, vai ser da sua responsabilidade, porque eu não tenho como controlar o alcance desse documento, mas eu posso controlar se aquelas pessoas que foram avaliadas, atendidas por mim, vão ser ou não expostas. Como assim? Pessoal, um dos principais medos é justamente o que será feito com as informações do meu trabalho, certo? Bom, se eu tenho nitidez do fato de que eu prestei informações suficientes para qualificar as decisões, suficiente para qualificar encaminhamentos para o entendimento daquele caso, eu posso ter a tranquilidade de que o que eu informei não ultrapassa, não viola o sigilo do Código de Ética. Então, pessoal, se eu tenho consciência sobre o que eu estou informando, eu posso ficar tranquila em relação à entrega, tá? Pessoal, outro ponto que é trazido pela resolução é a equipe multiprofissional. Quando eu estou em equipe multiprofissional, eu preciso sempre ponderar, aquele prontuário, ele é de acesso a várias pessoas, né? Então, eu vou sempre registrar o necessário e decorrente desse registro, muitas vezes eu vou elaborar o meu documento. Por quê? A própria resolução coloca para nós. O registro documental decorrente do trabalho prestado é que vai subsidiar as informações que eu vou prestar. Por exemplo, desde o básico, quantos atendimentos ou quantos encontros eu realizei, que procedimentos eu utilizei, quais foram os encaminhamentos dados, tudo isso está ali registrado no meu documento de prontuário. Tá? Nós temos uma resolução específica, que é 01 de 2009, que vai trazer sobre o que deve constar, as informações que devem estar ali presentes no nosso registro documental. E é esse registro que vai justamente subsidiar a elaboração do meu documento, né? Então, eu não vou partir de qualquer lugar para prestar informações sobre o meu trabalho enquanto psicóloga. Eu vou sempre partir daquilo que eu realizei, da evolução
evolução do meu trabalho enquanto psi. E é isso que eu vou colocar principalmente no meu documento, para além das avaliações que eu realizei, quais foram os meus achados, quais foram os fenômenos que eu investiguei, por qual motivo, qual abordagem teórica subsidiou a minha atenção. Por quê? Quando eu tenho uma abordagem teórica, gente, eu tenho uma visão de homem, uma visão de mundo, a forma como eu olho para aqueles fenômenos que se apresentam no meu trabalho. E eu preciso primeiro deixar isso muito nítido para as pessoas que eu estou atendendo e depois isso precisa ficar nítido no meu documento. Quem lê o meu documento psicológico, ele precisa entender, ok, foi realizado esse procedimento, esses foram os achados, pautados nessa abordagem teórica. Então, por exemplo, se eu trago um diagnóstico, eu preciso saber qual é o melhor documento para eu informar diagnósticos. Quais subsídios eu utilizei, teóricos, técnicos e metodológicos, para chegar nesse diagnóstico. Eu não posso informar absolutamente nada pautada em senso comum, no meu achismo, no meu tempo de trabalho, né? Isso sim, a minha experiência profissional, ela auxilia para que eu tenha determinadas interpretações sobre o que eu estou observando. Mesmo assim, o meu trabalho ele é pautado em metodologias, em teorias, em entendimentos específicos, principalmente na ciência psicológica ou em ciências que estão coadunando, que alimentam e estão dentro do meu código de ética, né? Então, eu sempre preciso prestar atenção nisso, tá, gente? Outra coisa bem importante, quando nós elaboramos documentos, pessoal, e eu percebo muitas vezes acontecendo, né? Enquanto supervisora, enquanto técnica do Conselho Regional de Psicologia, né? Então, eu estou exonerada no Conselho Regional de Psicologia há mais ou menos 3 meses, pedi exoneração justamente para poder oferecer cursos de qualificação em todo o Brasil sobre escuta de crianças, mulheres e adolescentes em situação de violência, né? E aí, deste trabalho do CRP, eu pude perceber muitos equívocos da psicóloga e do psicólogo. Gente, um deles é trazer excertos de fala, transcrições de fala. É preciso ter muito cuidado. As descrições literais daquilo que eu tive acesso no meu trabalho só vão entrar no documento para subsidiar uma informação, para trazer uma robustez para aquilo que eu estou afirmando tecnicamente. Do contrário, gente, não é necessário trazer esse excerto, porque isso expõe pessoas. E toda exposição desnecessária de pessoas é uma violação do meu código de ética, né? Então, eu preciso sempre ponderar qual é o contexto em que eu estou trazendo esse excerto de fala. Por qual motivo ponderar tecnicamente, absolutamente, gente, todas as informações que eu vou colocar no meu documento, elas precisam ter uma justificativa também. Por que eu estou informando isso? Qual é o meu objetivo? No que eu vou subsidiar o entendimento do caso, uma decisão específica? Então, sempre ponderar, gente. Essa transcrição, ela vai se tratar de uma justificativa, então sempre justificar, tá bom? Outra coisa que sempre aparece, pessoal, é a questão dos desenhos, das fichas de resultados de teste, por exemplo. Gente, tudo aquilo que depende da interpretação técnica da psicóloga vai estar fora do meu documento, tá? Então, aquilo que é de caráter sigiloso, no sentido de expor pessoas à medida que eu deixo à mercê do outro, à mercê de quem está lendo o meu documento, a interpretação daquilo. Por exemplo, eu vou contar um caso para vocês. Uma criança, ela foi passear com um parente à praia. E aí, nesse passeio com um parente à praia, ela sentiu vontade de fazer xixi. Gente, e aí essa criança, ela foi levada, né, ali próximo a um cantinho mais considerado mais adequado nessa praia. E aí, ela e esse parente baixaram a sunga ali e fizeram xixi. Quando chega em casa,
A mãe pergunta para a criança como é que foi a praia, o passeio. Ah, foi muito legal, adorei o passeio. Ah, então a mãe pede ao filho, faz um desenho de como foi esse passeio à praia com esse parente. Bom, considerando que teve um momento ali de fazer xixi, o que ele desenhou? Ele, pequenininho, com um pênisinho, o parente, né, com um pênis maior, e saindo alguma coisinha ali daquele pênis. E aí, o que aconteceu? A mãe ficou desesperada, pegou o desenho, a criança levou para a delegacia, né? Então, gente, um caso assim modificado para vocês poderem entender que a partir do momento que essa profissional, por exemplo, na delegacia, recebe esse desenho, a forma como ela vai acolher o que está desenhado ali, a forma como ela vai encaminhar esse caso pode mudar toda uma configuração familiar, inclusive, tá? Então, gente, eu pegar esse desenho que foi feito num contexto específico, levado para uma delegacia, digamos que depois eu sou psicóloga que trabalha nessa delegacia e uso desse desenho para subsidiar a minha avaliação psicológica e eu anexo esse desenho ali no meu laudo. O que vai acontecer? Quem olhar para esse desenho no meu documento vai fazer uma interpretação específica e isso pode contaminar a leitura da pessoa que está ali realizando o acesso ao meu documento, tá? Então, tudo aquilo que demanda, gente, interpretação técnica vai estar fora e eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, lancei mão de determinada ferramenta, por qual motivo, com qual objetivo, que dados eu alcancei e, tecnicamente, qual é a interpretação desse fenômeno, tudo bem? Então, eu vou sempre trazer as interpretações técnicas para aquilo que eu estou realizando. Pessoal, falando do registro documental um pouquinho mais para vocês, né, que eu entendo que é bem importante nós frisarmos, então, temos a Resolução 01 de 2009. Quando eu preciso ter segurança sobre o que colocar no meu documento, gente, sempre olhar então para o meu registro. Primeiro, será que você faz esse registro, né? A resolução traz para nós 3 formas de registros possíveis e as orientações subsequentes dos Conselhos Regionais de Psicologia. Eu posso realizar, pessoal, o prontuário único, que é aquele em que eu realizo um trabalho numa equipe multiprofissional. Esse prontuário único, ele é único porque várias pessoas, várias profissões acessam um mesmo local. Ali eu vou colocar evolução do trabalho, identificação, os achados principais que eu tive a partir de determinados procedimentos e quais procedimentos foram esses, e os encaminhamentos que eu realizei no meu trabalho, tá? Então, por exemplo, gente, eu que trabalho com violência. Violência é uma questão de saúde pública, é considerado um agravo de saúde. O Ministério da Saúde orienta, esse agravo de saúde, pessoal, quando for atendido, precisa ter o registro ali no meu prontuário. Possíveis autores de violência, quais foram as violências identificadas e os encaminhamentos que eu tomei. Lembrando, gente, que quando eu estou atendendo, né, crianças e adolescentes em situação de risco, a minha comunicação às autoridades é imediata. Quando eu estou acolhendo mulheres, pessoas com deficiência, idosos, então eu tenho algumas responsabilidades específicas em relação às análises de risco e comunicações, né? Se vocês quiserem, um dia eu posso fazer uma live específica sobre isso também. Nós, então, gente, vamos colocar todo esse bojo de informações, obviamente, dentro do estritamente necessário para o entendimento e encaminhamento do caso, respeitando o sigilo ali no meu prontuário único, tá? E aí, se eu precisar fazer um relatório multiprofissional que está nesse campo de atuação em equipe, eu vou fazer o quê? Eu vou até o meu prontuário, vou identificar o que foi realizado com aquela pessoa. Beleza, Ludmila? Eu vou registrar aqui para poder fazer esse encontro com vocês. Sobre a questão das violências, né, gente?
Então, eu vou pegar esse registro em prontuário multi que eu tenho e vou usar ele como base para fazer um relatório daquilo que foi feito com aquela pessoa atendida, tá? Se eu tô, por exemplo, em um atendimento individual, eu tenho um prontuário, gente, que é psicológico, é o prontuário psicológico. Então, sempre lembrando, gente, que o prontuário ele não é meu. O prontuário de atendimento, ele é sempre da pessoa que eu atendo. Então, à medida que ela me pedir uma cópia, ela tem direito a receber. Mas em que tempo isso, né, gente? Depende do meu contexto de atendimento. Se eu estou realizando uma perícia, por exemplo, eu vou fazer determinados registros, eu vou elaborar um documento, mas não foi a pessoa em si que eu estou atendendo que me fez a solicitação documental, e sim um juiz. Então, a primeira pessoa que vai receber as informações do meu trabalho, vai acessar os meus registros, é o juiz. E em tempo, né, no tempo correto, a pessoa atendida vai acessar aquelas informações, tá? Inclusive, ela tem direito a uma devolutiva, tá? Esse prontuário, então, gente, o único, que é apenas entre mim e aquela pessoa que é atendida, entre eu e aquela pessoa, gente, ele vai ter as mesmas informações mínimas, registros de procedimentos que eu lancei mão, os encaminhamentos que eu efetuei, as técnicas que eu utilizei, então aquilo que subsidiou o meu trabalho. Gente, mesmo que eu esteja realizando uma avaliação psicológica, que é um processo de atenção, qual era o objetivo desse meu processo? Quais foram, por exemplo, as fontes fundamentais e complementares do meu trabalho? Eu usei entrevistas, eu apliquei testes, eu acessei documentos específicos, tudo isso vai estar registrado e eu pego todo esse registro e trago ali para o meu documento. Lembrando, gente, que as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, elas falam que a guarda desse registro documental, elas têm que estar por pelo menos 5 anos em meus registros, ou, a depender de legislações específicas, ter alteração nesse tempo. Quando nós iniciamos a pandemia, mais ou menos ali em 2018 mesmo, nós temos uma legislação que vai falar sobre a guarda de documentos eletrônicos por até 20 anos, gente. Então, no site dos conselhos regionais, nós temos um portal que é o portal Transparência. Eu não sei se vocês conhecem esse portal. No portal Transparência, a gente tem uma aba chamada Informações ao Cidadão, e ali a gente tem um conjunto de perguntas e respostas. Se vocês forem no conjunto de perguntas e respostas do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, vocês vão encontrar a questão que vai falar sobre o registro de documentos, a guarda de documentos, aquilo que fala sobre elaboração de documentos psicológicos. E ali vocês vão encontrar as legislações que embasam a guarda documental. Tá? Então, esse tempo de 5 anos é o mínimo, mas a partir de algumas legislações a gente pode alterar isso, tá bom? Só lembrando para vocês que se uma pessoa solicitar esse documento hoje, depois de 7 anos, né? Daqui 7 anos, eu vou precisar ter esse registro. Na dúvida, gente, liguem para os seus conselhos regionais de psicologia, né? E se informem corretamente sobre o tempo de guarda. A terceira forma, pessoal, do registro documental é o privativo. Tem conteúdos, por exemplo, hipóteses diagnósticas, entendimentos de caso, que vão precisar estar registrado de maneira privada. Por quê? O profissional, quando ele está ponderando sobre casos, ponderando sobre relações de uma maneira que, se isso estiver no prontuário, vai expor pessoas, isso vai precisar ir para um registro privativo do psicólogo. Folhas de testes e tudo aquilo que, desenhos, né, tudo aquilo que demanda interpretações técnicas vai ficar nesse registro privativo da psicóloga e do psicólogo. E aí, se eu for trazer esse conteúdo para o meu documento, vai ser a partir de uma análise técnica, indicando
lancei mão de determinados procedimentos, os achados foram esses, mas nunca trazer ipsis literis, né, ou o documento em si ali para o meu documento psicológico, tá? Então, pessoal, acessem as resoluções, porque elas se complementam, elas se subsidiam, né? E subsidiam, consequentemente, o meu trabalho enquanto psicóloga, tá? Gente, esse era o conteúdo que eu organizei para falar com vocês na manhã de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso. Na próxima segunda estaremos juntas e juntos novamente, né? Se vocês entenderem que tem pessoas que gostariam de acessar esse conteúdo, encaminha para elas, né? Encaminha para as colegas da psicologia ou outras profissões que porventura aproveitam de alguma forma, vão aproveitar de alguma maneira esse material. E na próxima semana, então, a gente escolhe a melhor temática para dialogar com vocês. Provavelmente vai ser as estruturas e finalidades dos documentos. A gente vai ter também uma profissional convidada, que é a Lara Schmidt, proprietária do Vinculare, com quem, pessoal, eu fiz uma parceria muito especial. Em breve, a gente vai contar de uma novidade para vocês, um curso que a gente está preparando com muito carinho, um curso online, em que vai ser disponibilizado em uma plataforma e recheado de conteúdos que vão subsidiar o trabalho de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por acompanharem e deixo um grande beijo. Ótimo dia para nós!